pessoal, o Mundo FG está no ar. Olha, na maioria dos casos, as crianças com Covid-19 se recuperam bem, mas existem complicações em alguns casos específicos. Um estudo da UFG analisa casos em que a criança contrai algum vírus respiratório, como a Covid, e ao mesmo tempo contrai uma bactéria presente nos hospitais, a Pseudomonas aeruginosa, associada a infecções hospitalares. E ela tem um caráter de infectar pacientes imunosdeprimidos. Então, situações de imunossupressão, onde o sistema imune não está atuando 100% ou está inativo. Ela é uma bactéria resistente a várias classes de antibióticos. É um quadro grave, porque tem a associação, ou seja, potencializa um processo infeccioso. O paciente já está sendo atingido pelo vírus, pela situação viral, em co-infecção com a bactéria, potencializa esse processo infeccioso. 6 hospitais de Goiânia vêm coletando amostras de sangue de pacientes com doença viral respiratória, como a Covid, aleatoriamente, sem a confirmação de que essas crianças têm ou não a bactéria Pseudomonas aeruginosa. Essas amostras vêm num meio que a gente chama de meio MIV, que é um meio de transporte viral, porque é um processo de co-infecção com vírus. Então, esse meio de transporte já tem gentamicina e anfotericina. A gentamicina é uma droga para bactérias, que atua em bactérias, e a anfotericina é uma droga que atua mais em fungos. Então, já tem duas drogas nesse meio de transporte. Isso significa que quando chega no laboratório para a gente analisar, as pseudomonas que crescem ali, elas já são resistentes à droga do meio de transporte. Então, a gente traz esse soro, separa ele do sangue, né? E faz uma semeadura nos nossos meios de cultura, nos nossos meios líquidos, para ver o crescimento da bactéria. Nós já fizemos um piloto, sabemos que é possível, a gente fez um piloto com 10 amostras, porque o projeto, essa parte do projeto está muito inicial. Então, nessas amostras todas cresceram bactéria. E aí o próximo passo é pegar essas bactérias, isolar, identificar as pseudomonas, pegar essas pseudomonas e fazer um perfil de resistência delas. Aí depois de traçar esse perfil e saber a que fármacos essas bactérias são resistentes, o próximo passo é encontrar remédios que funcionem contra elas. Nós vamos trabalhar com software que ele vai dar opções para a gente, a partir da resistência que nós identificamos nos experimentos, nós vamos oferecer essas informações para o software específico e ele vai nos dar opções de compostos com ação antimicrobiana. E aí, esses compostos, nós vamos pegá-los e testar em vivo. Então, nós vamos testar a eficiência desses compostos nas próprias bactérias. Para isso, para desenvolver essa metodologia, nós vamos criar esses compostos, a química desses compostos, vamos colocar dentro de nanopartículas e colocar essas nanopartículas em contato com as nossas culturas bacterianas. No mundo todo, o número de mortes por Covid-19 esse ano já passou o total de óbitos do ano passado inteiro. 1.900.000 pessoas morreram de Covid-19 entre janeiro e junho de 2021. Os dados foram analisados pelo jornal Wall Street e coletados pela Universidade Johns Hopkins. Sobre a vacinação, 3 bilhões de doses totais já foram aplicadas. China lidera, seguida de Estados Unidos, Índia e Brasil. Bom, uma informação importante para a gente destacar é que apenas 12% da população brasileira recebeu as 2 doses. Por recomendação da Controladoria Geral da União, o Ministério da Saúde decidiu suspender temporariamente o contrato para aquisição de doses da vacina Covaxin, diante da suspeita de irregularidades depois da denúncia dos irmãos Miranda. A negociação previa a entrega de 20 milhões de doses por 1,6 bilhão de reais. A dose mais cara já negociada pelo Brasil e a única com negociação de empresa intermediária, a Precisa Medicamentos. E na terça-feira à noite, uma nova denúncia de corrupção. O jornal A Folha de São Paulo revelou que o representante da distribuidora de vacinas Davat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete Pereira,
disse que o governo Bolsonaro pediu propina de $1, cerca de R$ 5, por dose da vacina AstraZeneca, em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguete disse que a proposta foi feita pelo diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Horas depois da denúncia ser publicada, foi anunciada a exoneração de Roberto. O senador Alessandro Vieira disse que vai pedir a convocação do diretor para depor à CPI. Intervalinho rápido aqui no Mundo FG. Na volta, falamos do inquérito vacinal para saber como é que anda o cartão de vacinas das crianças goianas. A gente já volta. Nos últimos anos, a quantidade de crianças vacinadas no Brasil vem caindo. A UFG coordena em Goiânia e Rio Verde um inquérito vacinal para saber como é que anda o cartão de vacinação das crianças nascidas em 2017 e 2018. O projeto, financiado pelo Ministério da Saúde e CNPq, busca soluções para vacinar o maior número de crianças no país. Qual o objetivo? Nos últimos anos, nós temos observado uma diminuição na cobertura vacinal. E é importante que se realize esses inquéritos para que a gente possa entender o que está acontecendo em termos de estratégia de vacinação. O inquérito ele teve início em janeiro, já está acontecendo em outras capitais no Brasil. Nesse momento, 5 capitais estão em desenvolvimento. E o objetivo, então, é avaliar a cobertura vacinal de crianças de até 2 anos de idade, ou seja, nascidas nos anos de 2017 e 2018, e será realizado um sorteio entre as crianças, então, nascidas nesse período. A UFG ela foi convidada, então, para coordenar essa etapa aqui na nossa capital, e o objetivo da UFG é esse, é supervisionar o trabalho que está sendo realizado em campo. Foi contratada uma empresa que chama Science, que está sendo responsável pela execução da coleta de dados em todas as capitais do Brasil, inclusive em Goiânia. Então, as entrevistas serão feitas, o entrevistador vai visitar a casa, ele já sabe onde ele vai visitar. Essas crianças já foram, que nasceram em 2017 e 2018, já foram sorteadas. Os dados dessas crianças foram obtidos a partir do SINASC, né, que é o Sistema de Nascidos Vivos. Os entrevistadores, eles estarão devidamente paramentados, por conta da pandemia. Eles usarão uma camiseta específica, crachá, e qualquer dúvida eles vão se apresentar, e qualquer dúvida que a família tiver em relação ao entrevistador, ela pode ligar para o número 136 ou para o número 0800, que nós vamos disponibilizar da Science. Então, Letícia, o que eu quero é convidar a população a participar desse projeto nacional, pois participar desse projeto nacional é valorizar a saúde pública, é valorizar o nosso sistema único de saúde, é contribuir para as melhores políticas assertivas aqui no nosso país. E uma das explicações para a queda da cobertura vacinal é o movimento anti-vacina. E aqui no Brasil, além da gente ter o movimento anti-vacina, a própria competência do Programa Nacional de Imunização fez com que as pessoas se sintam seguras e não têm interesse em vacinar. Vou te dar um exemplo, Letícia. Você é jovem. Você alguma vez na sua vida conheceu alguém da sua idade com difteria? Não. Ou com poliomielite? Não. Então você não conhece essas doenças, né? Eu sou um pouco bem mais velha do que você, e na época em que eu me graduei e que eu comecei a trabalhar, existiam casos de difteria. Hoje você não vê mais. Você Dá uma não sabe sensação de que a doença não existe. Exatamente. É abstrato, né? Você não sabe. Os alunos da saúde acabam conhecendo por meio da literatura, mas não de conhecer casos. Então, isso para a população em geral faz com que elas não sintam, né, a necessidade, muitas vezes, de ser vacinado, porque desconhecem, nem sabem para que é, por que está se vacinando. Com a queda da cobertura vacinal, vão surgir essas doenças que a gente nunca mais viu.
Agora a gente fala de como muitas vezes a mulher vítima de violência sofre de novo quando procura ajuda. É a revitimização, citada inclusive na Lei Maria da Penha. Uma pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG analisou como o sistema de segurança pública e a mídia cometem esse erro. Revitimizar é fazer com que a vítima ela sofra o dano de novo. E aí, seja pela exposição dos fatos pela mídia, seja trazendo aquela dor à tona, quando, por exemplo, a mulher ela é colocada para falar do fato de uma maneira muito íntima. E aí, quando a mulher vai narrar o fato por agente público, durante a audiência, a mulher, são feitas perguntas que fazem com que a mulher ela se sinta vítima de novo do sistema judiciário ou até mesmo do agente público. Durante 2 anos, a pesquisadora fez levantamento e selecionou mais de 140 notícias de jornais goianos sobre casos de mulheres que sobreviveram à violência. Para que a gente chegasse aos boletins de ocorrência, o primeiro passo seria as fontes. Então, a gente tinha que chegar nas notícias, fazer o recorte, saber quais eram as fontes. E quando a gente tinha lá escrito segurança pública ou delegado de polícia, então a gente sabia que aquela notícia ela vinha da segurança pública. E aí a gente compara pela análise de conteúdo a narrativa do boletim de ocorrência daquele fato e a narrativa que foi publicada na mídia. E aí, quando a gente fez a comparação, nós podemos perceber que a narrativa que revitimiza é da segurança pública. Ela revitimiza e ela é publicada pelos jornais sem uma visão crítica. Então, a mulher sofre a revitimização pela segurança pública. Em consequência disso, a violência simbólica pelas narrativas dos jornais. Por exemplo, teve uma mulher, ela veio a óbito depois, mas o agressor, ele colou a genitália dela com cola super bonder. Essa foi uma das... Primeiro ele mutilou, depois ele colou. Aí você pensa, todo esse fato foi narrado no boletim de ocorrência e o jornal, ele copiou o boletim de ocorrência. A mulher, ela não sai do ciclo da violência. Por quê? Porque essa violência simbólica, ela vai se instalar na comunidade da mulher, na família da mulher. Todo mundo vai lembrar, e aí a gente entra no direito de esquecimento, todo mundo vai lembrar que essa mulher foi vítima dessa violência. Ela pode mudar, mas se você jogar na internet, você vai achar os dados dela. A mulher ela não sai do ciclo da violência quando esse sistema não rompe. Esse caso, o jornal divulgou o nome dela? Divulga os dados. Sim, divulga a cidade, né? Às vezes assim, não divulga o nome da vítima, divulga abreviado. E aí quem conhece, quem está na comunidade, por exemplo, esse fato foi em Catalão. Quando a gente estava em pesquisa, a minha professora falou, bom, esse fato aconteceu aqui, foi ciclana, tal. Então, assim, se espalha a notícia. E a mulher, ela não sai, ela vai ficar para sempre envergonhada, né? Como que a mulher vai voltar a ter uma vida normal sabendo que o Estado inteiro sabe que ela foi mutilada? Para a pesquisadora, para diminuir a revitimização, o primeiro passo é reconhecer que o machismo é estrutural. Primeiro, que é uma violência estrutural. Segundo, que eu acho que o primeiro e o único passo que nós temos é a educação. Nós temos que incentivar a educação da segurança pública, também do jornalismo, a educação humanizada. Né? As pessoas elas precisam entender o que é o ciclo da violência, o que é a violência de gênero, por que a mulher né, ela sofre essa violência, estudar a história né, da violência de gênero, os movimentos feministas que trouxeram né, tantas coisas à tona que hoje nos assegura algumas legislações que ainda não conseguiram romper com o sistema. Então, a gente percebe, a lei ajuda, mas é necessário fazer mais. É necessário capacitação desses agentes. E também eu acredito que é necessário, por exemplo, uma capacitação na formação dos profissionais que atuam na mídia, principalmente se eles forem trabalhar, Letícia, com a violência da mulher. Veja, porque nós levantamos essas pesquisas, esses dados dos boletins de ocorrência dos jornais, e nós percebemos que a narrativa feita por uma mulher e a narrativa feita por um homem não tem diferença. A mulher também revitimiza a mulher quando ela está do outro lado, entendeu?
Então, precisa de uma capacitação mais humana. Vamos para mais um intervalo bem rápido e no próximo bloco a gente fala de liberdade religiosa. Até já! A gente vai conhecer agora uma pesquisa sobre a resistência umbandista no Estado Democrático de Direito. O estudo foi desenvolvido no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos pela pesquisadora Karina Gonçalves. Então, eu resolvi estudar democracia para entender como funcionam as amarras, os mecanismos democráticos. E também, depois da qualificação, o meu objeto de pesquisa mudou, eu saí um pouco da política criminal, continuei estudando democracia, mas resolvi falar sobre a Umbanda, que é um objeto que eu tenho muito amor, sou praticante umbandista, e me percebi num local onde havia a supressão de direitos desse grupo em específico, dentro desse contexto democrático. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que bebe, né, das religiões de matriz africana, da cultura, né, das origens africanas, mas ela é uma religião de constituição recente. Ela surgiu somente no século XX e ela advém daquelas práticas ainda do proto-candomblé, da cabula, da macumba carioca, e ela se institui como religião organizada mais ou menos em 1930, mas além de minoria numérica, a Umbanda é uma minoria social, porque ela sofre outros tipos de violência que grupos privilegiados não sofreriam. E aí existem vários exemplos, como os ataques às casas de Umbanda. É comum eles colocarem fogo em terreiros, né, de Umbanda e de Candomblé também, porque o Candomblé também está nesse lugar. Então, também, além de minoria numérica, trata-se de minoria social. Enquanto minoria social e numérica, a Umbanda ela teve que lutar e resistir para manter a sua existência no decorrer do tempo. Isso quer dizer que ela está constantemente reivindicando demandas para a sua própria existência, o que significa dizer também que são demandas da existência do povo preto, da cultura preta, da religiosidade preta. Então, dentro desse contexto democrático, em que geralmente é dada a voz à maioria, né, em que se elege, quem é eleito pela maioria, como a Umbanda, enquanto minoria, não só numérica, mas também social, vê-se representada nesse governo democrático. Quer dizer, como esse povo que se vê a mais, esse povo, e aí eu gosto até do termo nações, e aí eu remeto às nações, né, dos Yorubás, Bans, etc. Então, como essas nações se veem representadas em um Estado democrático de direito, em que dá-se a última palavra à maioria dentro de um regime democrático. E a questão é a seguinte, um Estado democrático de direito, ele também pressupõe a existência de normas que regulamentam a vida social e que colocam um mínimo existencial, que garantem um mínimo existencial para grupos vulnerabilizados. E aí nós temos o artigo 5º da Constituição, que prevê esses direitos fundamentais que existem, independente ou não de uma vontade da maioria de destituí-los. Quer dizer, é um mínimo existencial que eu garanto, né, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana. E aí essa dignidade deve ser assegurada também aos praticantes umbandistas. Entretanto, a solução para o problema não está também no Estado de Direito, no Rule of Law, ou nas leis, porque, na verdade, o que se percebe é que a demanda democrática oriunda das bases, das pessoas que se veem sujeitos, titulares de direitos, na verdade, é o que tem mantido essa cultura e essa religiosidade viva. Então, trata-se, na verdade, da necessidade de se instituir um lugar que garante o pluralismo de ideias, o pluralismo religioso, considerando que a democracia prevê como um de seus princípios também o pluralismo de ideias. Que tipo de dança surge de um estado meditativo? O projeto Dança e Meditação, Experimentações de Práticas de Si, procura responder essa pergunta. Olha só como você pode participar. Nesse projeto, a gente tem inspiração da dança criada em 1970 pela dançarina budista e estadunidense Bárbara DeLay, que tem a proposta de fazer uma movimentação em estado de meditação e experimentação dos corpos em estado meditativo. Nossos encontros acontecem às segundas-feiras, às 7 horas da manhã
até às 8. Mais informações pelo e-mail dansacontemplativa@gmail.com. Um recado final antes de a gente encerrar. Nesse momento de pandemia, muitas famílias estão precisando de ajuda e se você pode contribuir, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. Ou você pode também entregar alimentos e produtos de limpeza em um dos pontos de arrecadação. A Câmara Municipal de Goiânia, o Sind Saúde ou no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no campus Samambaia. Mundo UFG vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se cuide e até a próxima.